aqui um pouco diferente, porque essa semana não teremos Premier League, essa semana teremos a FA Cup. Na Inglaterra existe a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e existe também a EFL Cup, que é a Copa da Liga Inglesa. Duas competições diferentes com nomes parecidos. Uma tem um monte de time ainda na competição, tá nos 32 avos, a outra já está nas semifinais, tá? Essa daqui é a que tem 1 milhão de times. Antes da gente entrar e falar dos jogos, falar de Tottenham e Burnley, né? A gente tem que lembrar algumas coisas. São times das 4 divisões ali, a gente vai ter time de primeira enfrentando um time de quarta, é uma loucura toda. Mas fica ligado que não necessariamente os times da Premier League vão jogar como você está acostumado a ver. Tanto em questão de elenco, deve ter algumas variações em alguns desses times, como também às vezes em questão de vontade dos jogadores, vontade dos técnicos, tá? Então muito cuidado com isso aí e muito cuidado nessa odd aqui. O Tottenham para vencer o Burnley, dois times aqui da primeira divisão, né? O Tottenham a 1,45 enfrentando o Burnley. O Burnley a gente sabe que briga para não cair na Premier League e um bom resultado nessa competição aqui pode ser uma salvação, vamos falar assim, né? Uma salvação para a temporada, dado que o time luta bravamente para conseguir ficar na primeira divisão. No último dia de dezembro tivemos a vitória do Tottenham, aqui estamos vendo, né, o 3-1, teve aquele 4-2 contra o Brighton que o Tottenham praticamente não jogou, foi um jogo dificílimo para eles, e o Burnley vem aí de 2 derrotas na Premier League, claro, né? O 3-2 contra o Aston Villa. Bom jogo esse daqui. Eu operei esse jogo aqui. Não lembro exatamente tudo que aconteceu, né? Muitas coisas aí. Mas foi um bom jogo esse daqui. A derrota para o Liverpool já meio que esperado. Odd do Tottenham a 1,46. Não entra na nossa listinha aqui, mas faz sentido. No live talvez dá para encontrar alguma coisa. E eu vou já falando também. São muitos jogos. Não vamos conseguir falar de todos. Tem alguns aqui pra gente focar um pouco mais. Mas, de novo, cuidado com competições desse tipo, cuidado com a pegadinha. Seguindo aqui a ordem ali do Bolsa de Aposta, um exchange que você tem ali as melhores odds para acompanhar nesta FA Cup, em todas as competições, a Premier League, por exemplo. Temos uma odd 1,06 para o City enfrentando o Huddersfield. O que a gente vai ver nessa partida aqui, ainda que o City possa até ir com um time misto, time reserva, ou como for a situação, é um verdadeiro amasso do Manchester City. O Manchester City que a gente está acostumado na Premier League, tem mais posse de bola, atropela a rapaziada. Esse jogo a gente operou em live, né? O Everton e o City, mesmo saíram atrás, mesmo perdendo mantiveram a posse de bola, mantiveram o jeito de jogar, recuperaram, empataram, viraram. Excelente jogo. O Huddersfield está mal, vem de derrota aí contra o Leicester, contra o Middlesbrough, conseguiu vencer o Blackburn, e o Huddersfield é um time que joga sem a bola. Geralmente eles tomam um amasso na posse de bola, deve ser o que a gente vai ver aqui mais uma vez. Imagino que o técnico do Huddersfield sabe que o City vai ter a posse de bola, vai tentar achar alguma coisa diferente. 1,06, odd baixa, tá? Para essa partida. No back, talvez você que opere gols, pode sair muito gol, você pode ver bastante coisa aí, até porque a posse de bola, o amasso vai acontecer do City, e a gente pode também ter aí back primeiro tempo, para quem gosta de fazer, né? A gente deve ver bastante gol do City. Depois, se a gente olhar aqui, ó, você vê que mesmo brigando para não cair, tá? O Huddersfield briga para não cair na segunda divisão, aí correndo o risco de ir para a terceira, eles acabam marcando seus gols. Não sei se é fácil da gente imaginar ambos marcam. Tá? Apesar do Huddersfield marcar os seus golzinhos, não sei se é tão fácil a gente imaginar ambos marcam. Eu tô falando do ambos marcam porque provavelmente a gente vai ver uma odd até um pouco alta, porque o mercado não deve esperar tanto o gol deles. Então, se você vê que em alguns momentos ali tem uma certa facilidade do contra-ataque do time aí da segunda divisão,
pode ser que você ache, né, essa oportunidade, mas aqui eu pensaria em vitória do City, goleada do City, o que a gente está acostumado do Manchester City numa partida em que ele amassa o adversário. E domingão, 1h30, teremos Arsenal e Liverpool, hein? Olha que jogaço também aparecendo aí na Copa da Inglaterra, Arsenal e Liverpool. Cara, pensar em match odds para essa partida já seria difícil numa Premier League, apesar que no último Arsenal e Liverpool a gente acertou, né, o match odds. Não lembro qual que foi, mas a gente acabou acertando. Para essa partida aqui, o Arsenal aparecendo como favorito numa odd 2, o Liverpool numa odd 3,5. Jogo excelente para a gente conseguir pegar ao vivo. O que eu pensaria para esse jogo aqui, sendo bem sincero, até pelo descompromisso talvez que possa existir aí da parte de alguns times, é no over goals, né? No 2,5, coisa que a gente já imaginaria aí no confronto entre eles na Premier League. O 2,5 aparece aqui pra gente numa odd 1,66. Eu gosto de imaginar aqui esses gols acontecendo, principalmente caso o Liverpool marque primeiro. A gente pode ver aí ambos marcam, duas entradas que eu acho bem interessante. Já vou deixar aqui, ó, é o Arsenal em casa no over 2,5, né, na odd 1,66. Acho que no ao vivo a gente consegue pegar aí o over à frente, coisa desse tipo, com um jogo um pouco movimentado aí dessas duas equipes que estão brigando lá no topo da Premier League. Também teremos o Newcastle em ação na Copa da Inglaterra. Newcastle com uma odd 1,78. O Newcastle na odd 1,78, ele só não entra aqui na nossa lista do Beck devido aos últimos jogos do Newcastle. Se a gente descer aqui um pouquinho, os últimos jogos do Newcastle tem a vitória contra o Fulham lá no meio de dezembro, este empate que depois eles acabam perdendo nos penais, né? Eles perdem nos penais no Chelsea na EFL Cup, na outra competição, tá? Onde o Chelsea acaba indo para a semifinal. E aí eles perdem do Luton, que tá lá embaixo, do Nottingham Forest, que tá na parte de baixo da tabela, e tomam um sacode do Liverpool. O Newcastle não tá legal, a fase não é boa. A gente já falou várias vezes no Café com Aposta do Newcastle, devido ao número de jogadores machucados, mas é um time de Premier League, um time com mais orçamento, com mais dinheiro, né? Que teve um bom começo de temporada, né, em alguns momentos jogou muito bem, aquele jogo histórico contra o PSG, um dos jogos que chamaram a atenção ao longo dessa temporada, enfrentando o Sunderland, que por mais que esteja na segunda divisão, é um time que está brigando ali pelos playoffs. Na segunda divisão da Inglaterra, os dois primeiros sobem direto, os outros faz ali o mata para ver quem acaba subindo. O Sunderland, neste momento, está brigando pela última vaga desse mata-mata para tentar subir para a Premier League ano que vem. Então, não é aquele time bobo. Newcastle tem time para ganhar, sem sombra de dúvidas, se a rapaziada jogar. Se o histórico fosse mais positivo, a odd estaria um pouco menor, mas provavelmente a gente iria nela. Gosto do Newcastle desde que mostre pra gente em campo pré-live. Devido ao histórico recente do Newcastle, acaba não entrando mais uma vez aí na nossa planilha. E sim, um jogo pra gente pegar um back de time da Premier League, hein? O Bournemouth joga contra o Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers briga na zona de rebaixamento, penúltimo colocado da segunda divisão. Penúltimo colocado da segunda divisão lá na Inglaterra. Perdeu aí dia 1º para o Cardiff, empata com o Ipswich, perde para o Millwall, perde para o Southampton, perde para o Sheffield quarta-feira, empata com o Plymouth. A última vitória dos caras foi contra o Hull City em casa lá no começo de dezembro. E o Bournemouth, que é uma das coisas que mais me chama a atenção, é um time que tem tido uma série de jogos muito boas na Premier League. Olha isso daqui, de novembro, tá? Então do dia 11 de novembro em diante, vamos esquecer ali os dois jogos contra Liverpool e City, que são os times lá do topo. O Bournemouth é um time de meio de tabela. Mas do dia 11 de novembro até agora, os caras tiveram só a derrota contra o Tottenham.
É um time que mostra que consegue jogar bem contra os times mais fracos, os times que estão mais abaixo na tabela na Premier League. E o Burnley foi muito elogiado até mesmo nesse jogo contra o Tottenham, mesmo perdendo. Eles, em determinado momento eles estavam perdendo ali de 1-0, mas parecia que podia empatar. Aí no segundo tempo lá o Tottenham acaba atropelando o Burnley, consegue a vitória 3-0 e depois o 3-1, né? A odd pro Burnley contra o penúltimo colocado é 1.5. Olha, pelo que tem jogado o Barnemal, pelo que tem jogado o Barnemal, essa odd 1.51 me agrada. Deixo separado. Principal diferença na minha cabeça, a gente vai ter um time de Premier League enfrentando um time da segunda divisão que tá super mal no campeonato, correndo o risco de cair para a terceira, aonde esse time da Premier League sonha em ter qualquer coisa para disputar. Na Premier League eles não vão disputar. É um pouco diferente para mim a visão deles, até porque eles estão jogando bem, do que o Tottenham, que joga bem um jogo, joga mal o outro, vai aos trancos e barrancos, os principais jogadores acabam se machucando, fica de fora, e aí a gente não sabe se poupa alguém, tem gente machucada, numa odd em 45, enfrentando um time que também está na Premier League, no caso o Burnley, certo? Aqui a gente tem um time que está voando na Premier League, enfrentando alguém que não está tão bem num campeonato um pouco mais fraco. Tá, certo. Eu tô falando que eu tô indo na odd 1.51 pré-live do Bournemouth e não tô indo na odd 1.45 do Tottenham. Sendo que o Tottenham ganhou do Bournemouth, mas na minha cabeça é momento, tá? Então o momento do Bournemouth é muito bom, pode sim bater com uma certa facilidade maior este 1.51 do que o 1.45 do Tottenham, apesar de que no live, como eu falei, talvez lá faça sentido. Pincelando rápido por cima de Leicester City e Millwall, deixa separado aqui porque a odd do Leicester é muito interessante e a gente está falando do time sensação da segunda divisão da Inglaterra. O Leicester, aquele lá do Vardy, o Leicester do Vardy tem feito uma campanha excelente, tá? Na segunda divisão. É óbvio que tudo aquilo que eu falei sobre o histórico do time, o momento, a gente tá falando de uma competição que a gente não sabe qual o valor que os times darão para ela, entra muito em campo aqui. A odd do Leicester é um pouco, entre aspas, aí, maior do que esperado, porque os resultados do Millwall recente são resultados bons para eles, né? Então, uma vitória de 1-0 contra o Bristol, uma vitória de 1-0 contra o Norwich, uma vitória 2-0 no QPR, um empate em 0-0. Então você vê aqui a última derrota deles lá no começo de dezembro, né? Dia 3 de dezembro. Agora se liga neste Leicester City. Vamos tentar achar aqui, eles perderam 2 jogos em novembro, certo? E aí perderam um em setembro. A real é que o Leicester City vem amassando todo mundo. Essa derrota aqui é na EFL Cup, né? Eles caem para o Liverpool, mas o Leicester, ele não só tem poucas derrotas, como tá atropelando todo mundo, inclusive o Millwall, que tomou aqui um 3-2 recentemente, um 3-2 no mês passado, dia 13 de dezembro, do Leicester City. A gente pode talvez esperar alguma coisa parecida com o que foi esse primeiro jogo. E o que foi esse primeiro jogo é posse de bola do Leicester, o Millwall tentando segurar o ataque do time aí, que as raposinhas vão subir, tá? Os caras ano que vem vão voltar. Mas a 1,91, cara, eu vou na onda. Eu vou na onda desse Leicester City aqui a 1,91. Gosto bastante da odd. Tomara que a gente consiga encontrar essa vitória. Só pra não ficar aquele negócio, pô, você não falou de fulano e ciclano. A gente tem o Chelsea numa odd 1.2 enfrentando o Preston. E a gente tem o Wigan recebendo o United com o 1,22 do Back United. As odds são baixas, não entraria na lista. E
tanto United como Chelsea, vocês estão ligados que não tá aquele negócio, né? Um outro jogo para você ter um pouco de atenção, de cuidado, é o Stoke recebendo o Brighton. Falei muitas vezes aqui do time da segunda divisão que enfrenta o time da primeira divisão, favoritismo todo do lado do pessoal da Premier League em relação ao pessoal da Championship. Só que o detalhe é o seguinte, num jogo de Brighton, geralmente a gente vai sim pensar over goals. Olha esse Stoke, 0x0, 1x1, aí tem um 3x1, né, contra o Birmingham, 0x0, 1x1, 1x1, 0x1, 2x1. Então, tem muita coisa, existe muitos jogos aqui, ó, 0x0, 0x0. Cara, o Stoke City é um time chato, é o time mais under da segunda divisão da Inglaterra, enfrentando o Brighton, que era o nosso queridinho aí, e não tem vencido, né? Recentemente teve um 0x0 também, agora esses dias aí contra o West Ham. Então, por mais que eu goste muito do Brighton, quando eu vejo o Brighton jogar, eu gosto de pensar em gols. Ultimamente não tem acontecido e contra o Stoke não tem acontecido. Pensaria no over, cuidado, no under aqui, acho que eu fico de fora justamente pelo nível aí, né, das equipes serem um pouco diferente. E o último jogo entre eles aqui, ó, dia 28 de fevereiro do ano passado, um 1x0 para o Brighton. Stoke fazendo jogo difícil, cuidado por aqui porque o Stoke, mais uma vez, fazendo esse jogo difícil contra o Brighton, essa odd 1,55 aqui, ela pode dar uma corrigida enquanto não sair esse gol, então fique ligado. Assim como o jogo do Newcastle requer uma atenção especial para você não fazer cagada aqui também. E só pra gente encerrar aqui essa rodada de Copa da Inglaterra, para esse final de semana, teremos o poderoso Aston Villa enfrentando o Middlesbrough. Imaginando um cenário onde o Aston Villa joga com vontade, joga para vencer, joga como jogou contra City, Tottenham e Arsenal. O Aston Villa venceu os 3, tá? Não ganhou do livro, mas os outros 3 fortes aí da Premier League, o Aston Villa bateu este ano. Essa odd 1,61 é bem interessante. Eu gosto também dos gols, tá? Para essa partida. O detalhe aqui para mim, o que me chama mais atenção é que o Middlesbrough é o time que classificou na outra Copa. Então, Copa da Inglaterra é essa, existe a Copa da Liga Inglesa. O Middlesbrough está na semifinal contra o Chelsea. Talvez a cabeça do Middlesbrough possa estar nesta semifinal, não necessariamente aqui, já que terá um longo caminho pela frente. E na Championship, ali na segunda divisão da Inglaterra, eles estão ali no meio de tabela, não deve subir, não deve cair, talvez fique ali no meio mesmo, né? Então, esse jogo aqui, o Aston Villa indo com vontade, a gente pode ver sim esse back a 1,61 batendo. Vamos colocar, eu vou entrar nesse Aston Villa aqui. Eu entrei muitas vezes no Aston Villa em over, né? Para essa partida, ao invés de em over, vou pensar nessa possível vitória. Lembrando, claro, que esses times aqui, o Aston Villa, o Arsenal, o City, é tudo imaginando que os caras levem a galera pro jogo, tá? Cuidado aí, principalmente o jogo do Newcastle, por exemplo. Se na Premier League, nos jogos importantes, eles estão colocando um jogador sub-23, né? Que a gente ia comentar, sub-23 para jogar, porque tá todo mundo quebrado. Imagina num jogo que talvez pra eles tanto fez, tanto faz. Os caras vão botar o sub-15 pra jogar. Vai ter um monte de criança em campo. Então, fica ligado com isso, tá? Não entre loucamente nos jogos. Olha quem tá jogando. Busca essas informações aí no ao vivo pra você saber se os caras realmente estão indo com uma força suficiente pra ganhar. E mais uma vez, cuidado com essas competições, tá? São times que muitas vezes vem das partes de baixo da tabela, né? Times ali. Ó, por exemplo, a gente tem aqui o Wrexham. Cadê? Eu acabei de ver aqui. O Wrexham enfrentando o Shrewsbury. O Wrexham é da 4ª divisão. É o time que tem a série do... É do Netflix? Da Amazon? Não lembro. Tem uma série excelente aqui. Jogando numa odd 2,14. Às vezes você acompanha todos os jogos deles aí na temporada, né? Você conhece melhor do que eu. Então, cuidado com esses jogos. Separei alguns aqui que eu achei mais interessante. Não vou seco nesses favoritos. É meio loucura o que acaba acontecendo, né? Nessas competições muitas vezes. Cuidado, boa sorte.
E claro que todas essas odds para todos esses jogos, esse montão de jogo que vai acontecer tudo de uma só vez aí neste final de semana, que não teremos a Premier League, estão no Bolsa de Aposta. Bolsa de Aposta, um excelente exchange para você operar o seu tradezinho honesto. Semana que vem volta a Premier League. Na terça, na quarta teremos aí a EFL Cup. Vamos ver se a gente consegue dar uma analisada um pouco mais a fundo, né, nos times aí Fulham e Liverpool, uma semifinal, a outra será o Middlesbrough, que a gente falou agora, enfrentando o Chelsea, certo? Bom final de semana, boa sorte, cuidado mais uma vez, eu não canso de falar, mas cuidado nesses jogos, tá? Cuidado nesses jogos, loucuragem, porque você nunca sabe o que vai acabar acontecendo quando a gente tem alguns times fortes sem vontade de ganhar e os times fracos com a faca nos dentes vindo voando pra cima dessa rapaziada. Até a próxima.